Olá, aluno do curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis. Seja bem-vindo à nossa aula 24 do nosso módulo Movimentação de Carga. Nosso módulo começou aí com aula número 20, aula 1A, 1B, 1C, 1D e a 1E, né? Aula 24 agora. E é importante eu dizer para vocês o seguinte, essa aula eu vou parar um pouquinho do conteúdo para explicar o que nós estamos fazendo, os assuntos que nós estamos entendendo, para que você não se perca no transcorrer deste módulo movimentação de carga, tá certo? Então vai ser uma aula diferente, uma aula inclusive rápida, tá? Que nós vamos mostrar o que nós já fizemos até aqui e o que tem por vir ainda, né, em relação a conteúdos, tudo bem? Para que a gente se situe, para que a gente não fique perdido. Então, organizando o conteúdo das aulas de movimentação de carga para facilitar nosso estudo. Vamos lá. Aula 20, né, que foi a aula quando nós começamos. O que nós estudamos na aula 20, que na verdade a gente chamou essa aula 20 de aula 1A. Dentro do conteúdo da grade curricular, ele traz assim, efeito ou consequências no tráfego urbano ou rural de carga perigosa ou indivisível. E a partir daí, para estudarmos esses efeitos ou as consequências nesse tráfego urbano ou do tráfego rural da carga perigosa ou da carga indivisível, a gente começou a estudar dentro do módulo de movimentação de carga, a definição de carga perigosa ou indivisível, que foi o nosso primeiro assunto da aula 21A. Depois que nós definimos o que era carga perigosa e o que era carga indivisível, nós começamos o estudo da resolução DENIT número 11 de 2022. E na aula 20, tratamos dentro do estudo da resolução sobre conceitos e definições. E aí vimos vários conceitos e várias definições, tudo bem? Já na aula 21, que foi a próxima aula, que foi a aula 1B, a gente continuou o estudo da resolução DENIT, só que aí quais foram os temas que nós estudamos? Dos requisitos para o transporte, dos horários para o transporte, dos locais de parada, do transporte com escolta e do transporte em comboio. Foram esses 5 temas que nós estudamos na aula 21, 1B. Esses temas fazem parte da resolução DENIT número 11 de 2022. Tudo bem? Aí fomos para a aula 22, a aula 1C. Continuamos a estudar a resolução DENIT, mas aí nós vimos 5 outros temas que foram da distribuição de peso por eixo, da apresentação do estudo de viabilidade estrutural, da operação de transposição das obras de artes especiais, da análise do setor de estruturas e da travessia das obras de artes especiais. Foram esses 5 temas que nós estudamos. Observem, pessoal, que nós não estudamos AET até o momento. Tudo bem? Porque não é objetivo nosso ainda estudar a AET. Estamos estudando outros assuntos referentes ao transporte de cargas. Movimentação de cargas. Aí na aula 23, que foi a aula 1D, que foi a aula anterior, nós continuamos o estudo da resolução DENIT número 11 de 2022 e vimos das restrições físicas, do transporte de postes, barras de ferro, vigas de concreto ou similares, do transporte de cargas do segmento eólico, dos veículos especiais e dos recursos. E aí nós fechamos então esse assunto. A aula de hoje, que é a 1E, a gente está tratando desse resumo, né? Para explicar o que está acontecendo. E a próxima aula, aula 25, a gente segue falando da roteirização do percurso, a gente chama de aula 2A, tá? Porque nós vamos mudar um pouco o assunto.
Aí nós vamos falar da roteirização do percurso e da travessia de obras de arte especiais, dar uma retomada nesse assunto, mas aí a gente entra na autorização especial de trânsito, a AET. E aí na AET, na aula 25, a gente vai estudar a AET sob a visão da resolução CONTRAN número 882 de 2021. E a gente começa falando sobre os conceitos e definições. Aí na aula 26, que é a aula 2B, a gente continua com a resolução CONTRAN 882 de 2021, falando sobre limites de pesos e dimensões, porque a AET está ligada a essa questão de limites de dimensões e pesos. Aí na aula 27, que é a nossa aula 2C, a gente continua com a resolução CONTRAN número 882 de 2021, mas a gente vai ver esses 3 temas. Começando falando das excepcionalidades, especificamente dos veículos em circulação com dimensões excedentes aos limites definidos nessa resolução. E depois a gente vai ver da concessão de AET e dos requisitos da concessão de AET para a CVC com PBTC de até 74 toneladas e comprimento inferior a 25 metros. Tudo bem? Aí na aula 28, que chamamos de 2D, nós continuamos com a resolução CONTRAN número 882 de 2021, mas falaremos dos requisitos para o trânsito de composições de veículos de cargas remontadas e das dimensões de pesos para veículos em circulação em viagem internacional pelo território nacional. Na aula 29, última aula sobre a AET vista e regulamentada pela resolução CONTRAN número 882 de 2021, nós veremos das inscrições e fiscalizações das inscrições dos dados técnicos e das formas e tolerâncias para fiscalização. Aí a gente vai para a aula 30, 3A e 31, 3B, que falaremos, vamos continuar falando da autorização especial de trânsito, mas não mais regulamentada pela 882, mas sim agora pela resolução DENIT número 11 de 2022. Tudo bem? Então eu trouxe isso aqui para a gente se organizar. Por quê? Porque olha só, na aula 20, 21, 22, 23, nós falamos da resolução DENIT 11, mas não falamos de AET. Aí, beleza. Aí agora a gente pega as outras aulas, 25, 26, 27, 28, 29, e falamos sobre a AET, mas da resolução CONTRAN 882. E agora fecha com as aulas 30 e 31, falando da AET, e aí a gente volta para a resolução DENIT número 11 de 2022. Tudo bem? Para que fique bem claro aí as divisões do que nós estamos fazendo, para a gente não se perder nessas aulas aí, dentro do que é a organização desse conteúdo. Porque a gente foi e voltou na DENIT. E aí, para você não se perder, você fala assim, o professor falou já do DENIT, dessa resolução 11. Não, eu falei, mas eu não falei sobre aspectos da AET. Aí a gente agora sai, porque a próxima aula a gente vai começar a falar da AET, mais da resolução 882. E depois a gente volta no DENIT, falando também da AET, mais do DENIT. Tá bom? Tranquilo, já? Pessoal? Acho que essa é a ideia que a gente queria passar nessa aulinha curta aqui, que a gente está chamando de aula 24, né? Só para que você entenda aí o cronograma das nossas aulas. Pessoal, um grande abraço. Então, a próxima aula 25, começamos com a AET sob o regulamento da 882. Um grande abraço, então, e até a próxima aula.